Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro de 2018 e está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, frequência 95.5 FM e pela AM 1010. Uma das questões que tem movimentado o cenário eleitoral é a crescente participação de igrejas e instituições religiosas, notadamente evangélicas, no cenário político partidário em todo o país. Em 2018, somando senadores e deputados, são 82 parlamentares evangélicos na linha de frente do Congresso, além de uma grande base de apoio. Nestas eleições, o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, declarou voto em Jair Bolsonaro, do PSL. Por outro lado, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, emitiu uma nota por ocasião do segundo turno das eleições de 2018. Para a Igreja Católica, o processo eleitoral em curso é um movimento antidemocrático, que fere valores assegurados pela Constituição e apela ao ódio e à violência, colocando o povo contra o povo. E você, ouvinte e internauta, apoia a participação de religiosos na política? Apoia essa mistura de religião com política? Para debater o assunto, estão nos estúdios da Rádio O Povo CBN, na Avenida Guanambi, Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e Rodrigo Saraiva Marinho, mestre em Direito Constitucional, professor de pós-graduação da Unifor e integrante do Instituto Mises Brasil. Você, ouvinte e internauta, participa pelo telefone 3066-4030. Participa também pelo nosso WhatsApp, o 981665589. Só peço que os ouvintes indiquem sempre o nome e o bairro de onde estão se comunicando conosco. Acompanha também pelo Facebook o Povo CBN. Gostaríamos, antes de começar o programa de hoje, será preciso ler uma nota da vereadora Larissa Gaspar, do PPL, esclarecendo o projeto da vereadora sobre um tema que foi levantado ontem pelo debatedor Rodrigo Marinho, quando ele se referiu à ideologia de gênero. A assessoria da vereadora encaminhou a seguinte nota para a produção, que vou ler a partir de agora. Abre aspas. Ontem, dia 24 de outubro, no programa Debates do Povo, veiculado pela Rádio O Povo CBN, o debatedor Rodrigo Marinho, que foi candidato a vereador em 2016 e a deputado federal este ano, mencionou que a vereadora Larissa Gaspar tem um projeto que impõe ideologia de gênero nas escolas para ensinar sexualidade a crianças de 6 anos. O mandato da vereadora Larissa Gaspar repudia essa acusação sem qualquer fundamento. O texto desta iniciativa versa sobre coibir a prática de discriminações e violências em razão da idade, cor, gênero, deficiência, orientação sexual, opção religiosa, origem ou cultura nos estabelecimentos de ensino públicos e privados de Fortaleza. Não há nenhuma menção ao ensino de sexualidade ou à idade de crianças, nem à ideologia de gênero. Ao entrar em pauta para votação na Câmara Municipal de Fortaleza, dia 25 de setembro, a vereadora enfrentou inflamadas reações conservadoras que propagaram inverdades através de absurdas falas de parlamentares e candidatos estaduais. Providências judiciais estão sendo tomadas em razão das mentiras e acusações realizadas à época. A política deve ser feita com um debate franco e com base em opiniões e não em mentiras repetidas exaustivamente. Não há qualquer intenção subjetiva, subentendida ou que pese qualquer outra interpretação do projeto que possa afirmar a acusação feita ontem neste programa, pois a redação do projeto é clara. Por fim, registre-se que o mandato da vereadora Larissa Gaspar não defende que o Estado interfira ou estimule ninguém no que se refere à sua orientação sexual ou qualquer outra opção ou orientação de caráter individual, muito menos que se ensinem crianças de 6 anos de idade sobre sexo. A vereadora defende que o Estado respeite e proteja as pessoas como elas são, garantindo os seus direitos, simplesmente porque todos e todas são iguais perante a lei. A vereadora realizará audiência pública em breve. Os debatedores do programa Debate do Povo e todos os seus ouvintes estão previamente convidados. Fecha aspas. Com a leitura desta nota, foi dado o direito de resposta, com sobras até eu diria, à vereadora Larissa Gaspar.
Vamos retornar, portanto, ao programa de hoje, cujo tema é religiosidade na política. Para começar, vamos lá. Muito bom dia novamente ao Plínio e ao Rodrigo. Bom dia. Animando o programa já, né? Já começou. Você começou o primeiro dia ontem já causando polêmica. Já polêmica. Vamos lá. Plínio, que fatores levaram ao crescimento das chamadas bancadas da Bíblia? Bom, o que a gente poderia dizer primeiro, viu, Tardan, vamos dizer assim, já que a gente está falando de religião, né, religião, a meu ver, é uma forma que não existe sociedade humana que não tenha religião. Toda sociedade humana tem algum tipo de religião e todos os tipos devem ser respeitados, né? Mas é uma forma que as pessoas, os homens, a humanidade encontrou para lidar com a dor e com o inexplicável, né? Então, eu acho que isso que leva a que todas as sociedades humanas tenham algum tipo de religião desde os tempos mais remotos. Obviamente, a religião não começou com o cristianismo, né? E nem com o judaísmo. Isso é próprio do ser humano desde o início dos tempos enfim. Agora, o que explica esse crescimento a religião, de certo modo, sempre, pelo menos no Brasil, né, ela sempre teve misturado com a política, né, desde o descobrimento, né? Essas missões que vinham para cá para catequizar, para civilizar os índios, já era uma interferência da religião na política. Agora, houve um crescimento, a gente pode dizer, que pelo menos eu identifico assim, a Igreja Católica teve um papel, eu disse ontem, ou antes de ontem, aqui na fundação do PT, né, as comunidades eclesiais de base, né? Agora, eu acho que esse ativismo, digamos assim, ele cresceu também com o crescimento das bancadas religiosas, né? Então, eu acho que isso explica um pouco. Agora, eu não vejo... o meu ideal de política e religião é mais ou menos como acontece na França, que as duas coisas não se misturam, é água e óleo. Se um político da França passar, pelo menos em frente a uma igreja, ou uma sinagoga, ou uma... esqueci o nome do templo dos muçulmanos, de uma mesquita, o cara corre risco de não ser eleito, né? Tanto que eles prezam a separação entre as duas coisas. Mas no Brasil as coisas sempre são muito misturadas, e eu acho que, em certa medida, há sim o direito dessas pessoas participarem da política. É diferente, por exemplo, e depois a gente pode discutir depois, o que acontece com a Igreja Universal do Reino de Deus, que, para mim, se assemelha mais a um partido do que a uma igreja. Ok. Rodrigo. Eu vou começar, já causei polêmica com a Larissa Gaspar, vou começar a causar polêmica com a CNBB, né? É o que eu acho muito parecido em relação à CNBB para o PT. Né, o que as comunidades eclesiais de base, o CNBB, ela vem apoiando de formas absurdas o que aconteceu ao longo do tempo. Nunca vi a CNBB elogiando a prisão de vários diretores e bandidos que formaram parte da direção do PT. Bandidos porque são, eu falo como advogados, são condenados e transitados em julgados, né, na situação que a gente tem hoje. Tem uma série de diretores do PT em relação a isso. Eu nunca vi a CNBB manifestando de forma favorável em relação a isso. Na verdade, sendo contrária. Né, vi padres fazendo discursos e missas em cima de um caminhão em que um condenado em segunda instância estava sendo preso. Então eu vi isso acontecendo. Eu acho muito estranho essa dor de criticar de um lado e elogiar o outro. Né? Que o Plínio até fez muito bem em tentar colocar as duas situações em relação à Igreja Universal. Estou trazendo a CNBB e dizer que a base do PT, como o Plínio bem falou, desde as comunidades eclesiais de base, ele vem exatamente na base da teologia da libertação, que na minha visão é a total disfunção do que a igreja representa, do que a doutrina social da igreja prega, né? Ela tem como característica a Igreja Católica a ideia de você respeitar a renovar a centésimos anos, a 40º anos, que são a doutrina social da igreja, e essa doutrina social da igreja deve ser respeitada por sua parte, quem faz parte da regra de uma determinada instituição, como é o caso da Igreja Católica. Então, assim, na minha visão, o problema dessa situação de participação política, e a gente pode voltar um pouco mais, Tardan, para falar que, na prática, a política precisou se separar da igreja. Isso aconteceu já no mundo, né? O mundo caminhou no sentido, que é uma coisa bem interessante hoje, que o pessoal confunde um pouco a ideia do Estado laico e do Estado religioso. Alguns países têm Estados religiosos e têm liberdade religiosa. Por exemplo, a Inglaterra ela é um Estado religioso, né? O Reino Unido, de forma geral, ela tem a sua igreja, e essa igreja ela respeita outras igrejas, né? Ela há um respeito à liberdade religiosa. O Estado laico nada mais é do que não ter o Estado oficial do país. O que eu concordo, eu acho que é o ideal
que nenhum Estado, nenhum país, nenhum Estado, ele tenha a sua religião vinculada ao Estado. Essa separação foi muito importante para o Brasil, né, para o mundo de forma geral, mas eu acredito que essa participação política ela é clara e é possível em relação a isso. Eu tenho muito medo, concordo com você, em relação a funcionar como partidos. E aí eu falo da CNBB, que muitas vezes funciona como partido, e falo da Igreja Universal, que funciona como partido. Ok, deixa eu só mencionar aqui alguns conceitos que eu acho que são importantes, né? Teocracia. O que é a teocracia? É quando o governo ou Estado é um governo ou Estado onde as leis em vigor foram inspiradas por Deus ou por vários deuses. Como os deuses não podem governar diretamente, eles se serviriam de seus representantes na terra, como sacerdotes e reis, para dirigir as pessoas. É o Irã, por exemplo, né? Em estados, já em Japão era, né? em estados Era. democráticos, são estados laicos, ou seja, eles não são ateus, mas algo que abraça todas as crenças, inclusive a possibilidade de ser ateu. Estados religiosos fazem das diferenças religiosas elementos de discriminação política, o que é incompatível com um Estado democrático. Daí eu pergunto, Plínio, feriados ligados a santos católicos e cruzes expostas em repartições públicas como nós somos um Estado laico? Bom, tem uma questão das religiões que é ligada à cultura. Eu já disse, a meu ver, isso não deveria acontecer. Né? Você pode dizer assim, bom, você tem uma cultura que, digamos assim, aquela religião está inserida naquela cultura. Mas eu acho que se você tem um Estado laico, você não deveria ter feriado religioso, ou seja, católico ou protestante, ou qualquer que seja. Eu acho que isso... Mas esse negócio está tão entranhado na cultura brasileira que nem quem poderia protestar, que são os protestantes, né? Que, enfim, que são, nesse caso, eles são discriminados. Tem feriado Nossa Senhora, por exemplo, eles não cultuam Nossa Senhora, os protestantes. Respeitam, mas não cultuam. Bom, enfim, e muitos outros feriados. Se bem que tem feriado cristão que aí abrange tanto os evangélicos quanto Natal. os católicos, né? Natal, enfim. Mas eu acho que é um equívoco isso, né? Mas se você pegar, quando eu falo, por exemplo, da cultura, eu peguei dados do IBGE aqui e mostra o seguinte: no Brasil, dados do IBGE, 64,3% se declaram católicos. Evangélicos se declaram 22%. Eu vou arredondar para ficar mais fácil. São 64% de católicos que se declaram católicos. O IBGE pergunta: qual a sua religião? A pessoa diz católico. Qual a sua religião? Evangélico. Então, são 64% de católicos, 22% de evangélicos, ubandistas, 0,5%, outras religiões, 12,37%, e ateus, 0,32%. E mais ainda, né? Uma outra pesquisa feita no início do ano pelo IBGE, deixa eu ver se eu acho aqui. Pois não. Não, eu queria dar a palavra aqui, eu queria ouvir a opinião do Rodrigo, já a gente vai chamar o intervalo, mas conclua a sua frase aqui, o teu Não, eu pensamento. só ia dizer aqui, que dentro dessa questão aqui, porque isso está mais ou menos entranhado na cultura, eu, por exemplo, acho que os locais públicos, como Assembleia Legislativa, tribunais, não deveriam ter um símbolo cristão lá, porque eles não julgam só cristão, né? Eles julgam cristãos, julgam ateus, julgam muçulmanos, enfim, judeus. Então, eu sou contra isso. E eu acho que os feriados religiosos, eu acho que é uma coisa que você deveria pôr na pauta para rever. Mas por que isso não acontece? Eu já vi aqui o número de católicos e evangélicos, soma 64 mais 22, soma mais de 80%, né, que são cristãos, apesar da Igreja Universal dizer que cristãos são somente eles, né, só os evangélicos. E se você pega a pesquisa também do IBOP, feita no início do ano, 79% das pessoas dizem que é importante o fato de um candidato acreditar em Deus para que a pessoa vote nele. Ok. Ou seja, 5 em cada 4 pessoas dizem que é importante o candidato acreditar em Deus para Nós votar temos que nele. ter uma premissa que é importante, que é entender que a nossa cultura, a nossa civilização, Plínio, isso aí é inegável, ela é formada com base judaica cristã, né? Com essa filosofia greco-romana, que vem da ideia judaico-cristã, uma grande força cultural que formou o Ocidente. Né? Essa base nossa, ela tem uma representatividade absurda em relação a isso. Eu não sei a questão dos feriados, de se isso é importante ou não. Acho que nós temos muito de forma geral, Plínio. Eu acho que aí já é outro ponto. Nós temos tanto feriado que até o próximo domingo o governador do estado do Ceará jogou para segunda-feira o feriado do Dia do Servidor Público, para dar um exemplo, né? de como feriados nós temos. Esse ano nós tivemos até Copa do Mundo que funcionou como tal. Mas eu acho que essa ideia do judaico-cristã é necessário para entender a base e o momento que a gente vive também.
Não, mas deixa eu dizer... Que eu tenho que chamar o intervalo aí. Não, tudo bem, mas porque é o seguinte, isso é verdade que ele diz, né? A civilização judaico-cristã e tal. Mas o Brasil, por exemplo, tem uma base civilizatória muito grande de índios e negros, que é sufocada. As religiões de matriz africana são atacadas por aí. Ok. Quer dizer, então... Vamos fazer agora um rápido intervalo, eu lembro, e convido novamente os nossos ouvintes e internautas a entrarem em contato conosco para darem opiniões e fazerem perguntas pelo telefone 3066-4030 ou pelo nosso WhatsApp 981665589. Só reforço mais uma vez o pedido para que indiquem o seu nome e o bairro de onde estão falando. Ok? Na volta eu já leio algumas mensagens dos muitos ouvintes que estão nos mandando. Muito obrigado e até já! Debates do Povo.
Olá, estamos de volta com o Debates do Povo desta quinta-feira, 24 de outubro, hoje conversando sobre religião e política. Estão aqui ao meu lado os debatedores Plínio Bortolotti e Rodrigo Marinho. Temos aqui várias participações de ouvintes, como, por exemplo, aqui o do Manuel do Eusébio, que diz: o Papa Francisco falou que é quase obrigação de um cristão participar da política. A CNBB, e aqui eu acho que nosso ouvinte está mencionando uma nota que eu falei no início do programa da CNBB, a CNBB vai contra o próprio catecismo e o São João Paulo II, que era contra o socialismo e o comunismo. Mas o Papa não falou como absurdo dizer que o Papa é como Vamos, aqui é o nosso ouvinte. Deixa o nosso ouvinte anos falar. Condena e excomunga. Há 40 anos. Na verdade, a doutrina social A da igreja, já ali do Ina Lima, diz que igreja e política não devem se misturar. Rodrigo, eu vou aqui ler um trecho aqui do famoso Wikipedia. Tá bom. Ele falando aqui sobre células de real e de dólar, tá? Deus seja louvado. É uma expressão presente na parte inferior esquerda de todas as cédulas de real Sarney. Atuais no Brasil. Ela existe desde a década de 1980, quando o então presidente da República, José Sarney, católico praticante, solicitou ao Banco Central que ela fosse incluída na moeda do cruzado. O governo federal de então orientou-se em doutrinas teístas de outros estados laicos, como os Estados Unidos da América, que já acrescentavam a frase "In God we trust" em suas cédulas de dólares. Mas para ficar claro, chegou a falar um pouco antes de estados laicos e estados que teriam uma religião. Existem estados que têm religião, que são religiosos, que têm religiões oficiais, como eu falei na Inglaterra, da igreja anglicana, que tem liberdade religiosa. Né? É inegável que o Reino Unido tem liberdade religiosa. Diferente do Irã, por exemplo. A Suécia tem liberdade religiosa, apesar de ter religião oficial. Então é só para ficar claro que você vai ter estados com religião oficial que tem isso. Eu prefiro, se fosse uma decisão só minha, né, que houvesse como é o Brasil, estado laico. Gosto da ideia disso. Né? O ponto da discussão sobre a questão religiosa é você usar isso para dividir as pessoas, para tornar as pessoas diferentes, para um ser melhor do que o outro, ou um ser menor do que o outro. Quando você tem, por exemplo, a expressão que a gente estava conversando aqui sobre o crucifixo, isso vem de uma demanda muito anterior, né, somente das religiões, por exemplo, das religiões africanas, das religiões que nós temos indígenas, que nós temos no Brasil. Né? Você tem uma forte influência da religião católica e da fundação desse país baseado na Igreja Católica que aconteceu aqui no Brasil. Estou dizendo do bom ou do ruim, não. Estou dizendo que é um fato. Nós fomos fundados com a base católica e cristã, né? Que é muito difícil dissociar a sua fé, o que você professa em relação a isso, daquilo da sua realidade. Obviamente que isso envolve o respeito, de acreditar em outras, de respeitar, no caso, né? Outras crenças, outras possibilidades, outros caminhos, né? Gosto muito de um grande amigo meu chamado Eduardo Bezerra, que ele dizia que pior do que você achar que o seu caminho é único, é achar que o seu caminho é o melhor, é achar que só tem um caminho. Você tem vários caminhos para você seguir, e a base de Jesus, para quem conhece um pouco de como ele ensinou, era exatamente respeitando as diferenças. E o nosso ouvinte, Arthur Cabral, diferentes. faz aqui, ele diz aqui, tem mais é que privatizar a moeda. Aí cada um escolhe o dinheiro que tiver a frase que mais gosta. Gosto da ideia. Viu, Tardan? Deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente que eu acho que tem muita gente que fala alguma coisa sem nunca ter lido a Bíblia. Talvez tenha para botar embaixo do braço para ir na missa, mas nunca leu. Né? É literatura de sovaco. Se você pegar... Como é que é, Plínio? É literatura de sovaco, o cara sabão animal. Então, o que acontece, se o pessoal pegar... como é que Cristo morreu? Ele foi torturado, crucificado. Por que ele fez isso? Porque ele combatia o governo da época. Ele combatia a ocupação romana na Palestina. Jesus foi um revolucionário, as pessoas não percebem isso. Né? Da época dele. Não era o objetivo dele. Isso né? Aproveitando a Bíblia, o que o próprio Jesus disse, né? Ele dizia que o céu não estava na terra, né? O céu estava no outro plano. A palavra certa é: meu reino não é deste mundo. Exato. Que é mas há divergências, porque, por exemplo, ele pegou uma moeda, né? De um lado tinha César e do outro lado, enfim.
Ele dizia, o meu reino é desse mundo. Ele estava se referindo àquela moeda que tinha a figura do César ali. Então ele foi... Para te contradizer de novo, ele vai dizer, nessa mesma moeda, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas então, o que era de Deus. Aí nós vamos entrar numa discussão teológica aqui, que acho que não é o caso. Mas o que era de Deus era a área da Palestina que era destinada aos judeus. Né? Mas é outra história. Mas só um ponto sobre isso. Esse é o tema interessante, porque você está pegando na base, talvez, do maior representante dessa civilização judaico-cristã, que é Cristo, que vivia um momento político muito forte naquele momento, né? Você tinha invasão romana naquela situação, você tinha uma briga dos próprios judeus para conseguir ter o seu... Na verdade, muito mais os judeus do que os palestinos. Essa ideia palestina é relativamente nova, certo? Exato. Tá? Em relação a esse era judeus, o território da Palestina, onde é a Palestina e Israel. Não essa discussão dos palestinos com os judeus. Não é completamente novo em relação... Não, mesmo porque Jesus era um judeu, naquele momento. Acho que tem gente que não sabe que Jesus era um judeu. Então, um desses... porque, na realidade, o Salvador viria dentro do povo judaico. Então, assim, nesse momento é interessante, eu tenho um pouco de medo de falar que Jesus era um revolucionário, porque nessa situação... Você pode ter medo, mas eu não tenho. Medo, e eu acho que é um erro, porque, na realidade, Jesus poderia ter participado de grupos muito mais fortes, foi chamado, foi convidado, tem vários textos apócrifos e falando disso, e Jesus sempre mantém na linha de dizer que o plano dele não era ir pela política, o caminho dele era de salvação. Ele podia ser um pacifista, mas era um revolucionário, porque ele estava contra o governo que estava lá na época, que era o governo romano. Tanto é que ele foi julgado, aliás, foi julgado pela multidão, né? Pela turba, né? Turba sempre é perigoso. Eu tenho medo de turba, mas deixa eu só concluir. E as pessoas, concluindo, se as pessoas, por exemplo, pegar os Atos dos Apóstolos, apóstolos que muita gente não leu, lá está escrito uma consigna socialista no Ato dos Apóstolos. Pode botar no Google que vai achar. As pessoas pegavam o que tinham, depositavam nos pés dos apóstolos e eles distribuíam a cada um. Voluntariamente. Deixa eu concluir, Rodrigo. Eu não entendo. Deixa eu concluir. Então, conclua, Plínio. Depositavam no pé dos apóstolos e eles faziam o quê? Distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Essa é uma consigna socialista, que eu acho que os socialistas tiraram da Bíblia. Né? Então, as pessoas que... Socialista tirado na Bíblia dói no ouvido. Deixa eu concluir, Rodrigo. Então, aí você pega hoje, Cristo era um pacifista, aí você pega hoje a seguinte frase, nós precisamos matar 30 mil, se tiver algum inocente no meio, tudo bem. E o cara se diz cristão. Que tipo de cristão é esse que quer matar inocente? Rodrigo, vai lá, que eu quero ler mais algumas mensagens a responder agora, né? Dentro da resposta, o ato socialista que ele está falando é um ato voluntário. Os socialistas tiravam das pessoas, né, conduziam as pessoas à fome, que eu digo Holodomor, tipo onde socialista? o governo socialista da União Soviética comemoradíssimo por Jean Paul Sartre, comemoradíssimo por todo mundo a Revolução Socialista de 1917, onde invadiram a Ucrânia, tomaram a comida deles e voluntariamente, para distribuir entre as pessoas, mataram todo um povo, né, chamado Holodomor. É muito interessante conhecer essa realidade. Na verdade, o socialismo e Bíblia é uma coisa esquisitíssima, né? Até porque o próprio Marx, né, que deu essa base do socialismo e marxismo, falava que a religião era o ópio do povo. Na verdade, o socialismo é uma religião secular. Né? E tem vários autores que tratam desse tema falando que o socialismo é uma religião secular. Na prática, assim, os socialistas dizem que não tem religião, mas em geral a religião deles hoje aqui no Brasil tem até um papa, né, que é o Lula, que está dentro da cadeia de Curitiba. Não, deixa eu só dizer assim, se você for condenar o socialismo, o nome socialismo, pelo mal que fizeram o nome do socialismo, você tem que condenar o catolicismo ou o cristianismo pelo mal que o cristianismo fez. Na Idade Média o pessoal queimava a mulher. Mas entendo, só... Deixa eu concluir. Então, se em nome do socialismo fizeram barbaridade, está errado. Se em nome do capitalismo se faz barbaridade, está errado. A culpa não é do socialismo. Porque senão nós teríamos que culpar o cristianismo pelas barbaridades que fizeram e continuam fazendo. Então nós teríamos que culpar o cristianismo pelos padres pedófilos. Você não pode culpar o erro pela doutrina. É engraçado, então, né? Todos os regimes socialistas erraram, né? Nunca deu certo. Todos não. Na Europa deu errado na China, deu errado na União Soviética, deu errado em Cuba, deu errado na Coreia do Norte, deu errado na Venezuela, todos eles. Aí o Plínio diz, não, mas os países nórdicos são socialistas. Não são. Os países nórdicos estão entre os 20 países mais livres do mundo. Suécia está entre os 20 mais livres, Dinamarca está entre os 20 mais livres, Finlândia está entre os 20 mais livres, Noruega está entre os países 20 mais livres do mundo. O que eles têm de errado é cobrar uma tributação alta. Todo o resto de Estado de Direito, respeito ao contrato, liberdade individual,
estadual, tudo isso funciona no capitalismo fortíssimo, inclusive cobrando uma baixíssima tributação para empresas que reinvestem no seu próprio país. Na prática, entender a lógica do que acontece lá, se o Plínio está dizendo que esses países são países socialistas, eu topo. Vamos tornar o Brasil um país socialista igual a Suécia, a Dinamarca. Peraí, deixa eu ler aqui os questão é o ouvintes. seguinte, Não, você peraí, vai Plínio, condenar o cristianismo Plínio, pelas barbaridades Plínio, praticadas pelo deixa eu ler aqui algumas mensagens essa de é a ouvintes. O Luiz Silva diz que a CNBB não representa a Igreja Católica. É ele Já que o Max, representa, né? O Max Ramos diz: fé e vida não se separam. A esquerda, por muito tempo, usou os católicos para eleição e desprezou, depois de eleito, sua doutrina. Os recortes na fala do Papa que a esquerda faz têm objetivos eleitoreiros. Já o Nelson Augusto diz: o bispo da Universal, o dono da Record, está apoiando o Bolsonaro. Exigiu de seus pastores na igreja que no primeiro turno espalhou o falso kit gay e obrigou os evangélicos à votação. Na sua emissora, matérias contra Fernando Haddad são pautas diárias. Isso não é uma interferência dessa igreja na política? Pergunta a você, Rodrigo, é interferência? Eu quero falar disso também. Não, ele quer que eu responda sobre a igreja. Acho o que a igreja cometeu como erro é muito interessante, que tem que ser condenado devidamente. Só que a igreja acertou muito mais, invariavelmente mais. Tá, o socialismo sempre deu errado. Tá, todas as vezes que foi aplicada as ideias socialistas deu errado. A igreja salvou milhares de pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo, recebeu e acolheu pobres, acolheu pessoas, por exemplo, um exemplo claro, né, e clássico, um grande autor, né, de base socialista, Jean-Jacques Rousseau, né, que entregou 2 filhos para a igreja, por exemplo, né, 2 filhos na roda para que a igreja cuidasse e criasse em relação a isso. Então, assim, na minha visão, a igreja fez muito mais na defesa e na busca disso do que qualquer outra coisa. Já com relação ao ponto da igreja, dessa coisa de determinar de cima para baixo, eu acho que a gente tem que parar também de acreditar que as pessoas são cordeiros também, né? A gente tem que, tipo assim, é muito fácil essa coisa de jogar a responsabilidade para o líder, para quem está acima, e dizer que eu vou obedecer cegamente. As pessoas têm que começar a entender que elas são responsáveis pelos seus próprios atos. Nós temos que começar a tornar claro que as pessoas vão ser responsabilizadas por aquilo que eles fazem. É muito fácil eu dizer, eu fui obrigado pelo bispo Edir Macedo, toma arma na cabeça. Entendeu? Colocou uma arma na cabeça de alguém em relação a isso. Nós temos que entender que as pessoas precisam ser responsáveis pelos seus atos. Acho um erro a igreja fazer isso? Acho, total. Mas acho um erro ainda maior você subordinar e depois justificar que a culpa é do outro. A culpa é dele. Liberdade envolve responsabilidade. Fala, Plínio. Não, só uma questão, né? O Rodrigo está querendo botar na balança se a igreja fez menos ou mais mal que o socialismo. A questão não é essa. Né? Mas tudo bem, mas vamos para frente. A questão da mistura da religião é o seguinte: o que tem de errado na Igreja Universal de Reino de Deus? Primeiro, tem um livro do Bispo Macedo que chama assim, Plano de Poder, Deus, os Cristãos e a Política, no qual ele prega a tomada do poder. Se alguém estiver duvidando, é só ir atrás desse livro. Eu escrevi 2 posts no meu blog. Um chama Bispo Macedo quer tomar o poder e diz que foi Deus que mandou, e Plano de Poder da Universal está em marcha. Está em marcha um plano de poder da Universal para tomar, sim, o poder. E é um equívoco, é um erro, é uma brutalidade, é uma excrescência, um partido político, como é a Igreja Universal, ter uma televisão à disposição dela. Essa é a questão. Ninguém está botando uma arma na cabeça de ninguém para votar como manda o Bispo Macedo, mas está lá, tem uma televisão à disposição deles para fazer propaganda como estão fazendo. E isso merecia uma intervenção intervenção no modo de resolver. Por isso que eu digo que essas questões de você botar televisão ou rádio em mão de religião, seja católica, seja protestante e qualquer que seja, é um erro. Isso é um atentado contra a democracia que está acontecendo. Um partido político, como é a Igreja Universal, ter uma televisão à sua disposição. Será que as pessoas não percebem isso? Queria aproveitar... É um erro e é um ataque à democracia. O nosso ouvinte, Vander, do Pirambu, ele fala assim: dizer que Jesus foi um revolucionário socialista é ofender aos cristãos. Socialista eu não falei, ficou por conta dele, não é? Deixa eu perguntar aqui, Rodrigo, qual a responsabilidade das igrejas, desse movimento que o Plínio estava se referindo há pouco, para o crescimento dessa onda conservadora no Brasil? Só voltar num ponto rapidamente, Tardan, que é sobre a questão da contribuição que o Plínio falou dos apóstolos, que eu não consegui comentar, né? Aquela contribuição é voluntária, né? O socialismo é obrigatório. Essa é a grande diferença de uma coisa para outra, né? A caridade não é socialismo, nunca foi, nunca será. Nessa ideia desse momento conservador, eu não acho que é a igreja que tem o maior papel em relação a isso, né? O pessoal não vai gostar que eu fale isso, mas sem dúvida o grande responsável por esse momento mais conservador
que existe no Brasil, vai assustar um pouco os ouvidos, vai se chamar Olavo de Carvalho, que fez um trabalho na internet muito forte. A internet hoje mostrou a força e a presença que ela tem, tendo um candidato que praticamente não teve tempo de televisão, gastou 2 milhões, quase 3 milhões de reais, 3 milhões de reais, enquanto o concorrente gastou 32 milhões de reais, sendo líder nas pesquisas. Então, assim, a internet mostrou a força dele. Eu acho que as igrejas evangélicas que não tiveram essa presença forte. Talvez muita gente da igreja católica esteja voltando à base, à tradição, aquilo que importava na igreja católica e na base dela, né? E não a CNBB, que tem vários equívocos em relação à doutrina social da igreja. E o Plínio reclama da Igreja Universal servir, né, como base, aí, como poder de ataque à democracia. O que falar das comunidades eclesiais de base, que era a Igreja Católica? O que falar da teologia da libertação, Igreja Católica? O que falar disso tudo? Isso não foi um ataque à democracia, a eleger o PT e conseguir ter o PT nessa dominação de poder há quase 13 anos, querendo voltar agora? Ok, vamos aqui. Deixa eu só ler um negocinho. Eu não vou defender a CNBB, porque nem católico eu sou. Né? Eu não professo nenhuma religião, mas é bem rapidinho. Olha um trecho do que está no livro do Edir Macedo, esse que eu acabei de ler. A Bíblia não se restringe apenas à orientação da fé religiosa, mas também é um livro que sugere resistência, tomada e estabelecimento do poder político ou de governo. Palavras do bispo Edir Macedo no seu livro. Mas eu vou terminar agora o bloco com as palavras do nosso ouvinte Bernardo, do Henrique Jorge. Ele diz: não tem como separar a religião da política. A mesma foi constituída muito tempo atrás, desde a época de José no Egito, e depois com Moisés, e por aí chegou até hoje. Bom, convido mais uma vez os nossos ouvintes e internautas a participarem do programa, seja pelo telefone 3066-4030 ou pelo nosso WhatsApp 98166-5589, ou ainda pelo nosso Facebook, o Povo CBN. Até já! Debates do Povo.
E estamos de volta com o debate do povo, hoje discutindo religião e política, com as participações dos nossos debatedores Plínio Bortolotti e Rodrigo Marinho. O nosso ouvinte José Cante, da Praia de Iracema, diz: a religião que atende a interesses políticos manipula as pessoas. A Bíblia leva a palavra de Deus em vão. Na verdade, algumas religiões que se dizem cristãs, na verdade, servem ao dinheiro e ao poder. Igreja e religião devem andar separadas. E Jesus é um lindo subversivo, diz o nosso ouvinte José Cante. Aqui um outro diz aqui, o Francisco Cícero: Plínio, a luta de Cristo foi sempre para libertar o homem do pecado. Eu queria, antes de passar a palavra para os nossos debatedores, ler aqui um trecho uma fala, um depoimento aqui do Emir Sader, que é um filósofo, professor de sociologia e cientista político. Ele diz assim: os estados religiosos, sejam islâmicos, sionistas ou outros, fazem das diferenças religiosas elementos de discriminação política. Xiitas e sunitas têm direitos distintos, conforme a tendência dominante em países islâmicos. Judeus e árabes são pessoas com direitos totalmente distintos em Israel. Plínio, o que você acha desse comentário? Não, se o Estado é religioso, isso acontece, não é? Eu não poderia comentar, fazendo aquela ressalva que ele fez. Alguns estados têm religião oficial, mas mantém mais os estados religiosos, digamos, militantes, né? Eu não sei se em Israel, eu não vou me atrever a dizer se isso acontece. Diferença entre eu sei que a população que não é judia, muçulmana não, árabe, a população árabe em Israel, normalmente são as pessoas mais pobres. Não sei se tem discriminação legal, me parece que não, mas seriam os mais pobres, isso acontece. Tem representação no parlamento e tudo, né, no Israel. Agora, no Estado, onde seja um Estado, se você pegar o Irã, por exemplo, se você pegar a Arábia Saudita, então tem uma... O judeu não vive lá, por exemplo. Pois é, tem uma discriminação muito grande, e mais do que a discriminação, a repressão, né? Fora outras questões, né? Mulher não pode dirigir, mulher tem que andar atrás de homem, mulher não pode fazer nada, e por aí vai, né? Que as religiões impõem. Isso obviamente é um erro e uma brutalidade. O que eu acho fantástico na religião como Cristo, né, que foi o tema, aqui é o tema política e religião, e obviamente Cristo é importantíssimo para o Brasil e a realidade brasileira, né, é que trazendo a questão que você falou do revolucionário, eu acho que Cristo é muito mais um evolucionário, né, tirando o R, e demonstrando claramente uma coisa que nenhuma religião fez, né, nenhuma religião botou, dá o exemplo. Você vê e diz assim: eu posso conseguir ser homem, né, na perspectiva cristã, era vir à Terra o próprio Deus encarnado, sofrer tudo aquilo de forma injusta e conseguir passar e ter o risco na própria pele em relação a isso. Né? Dentro de Israel, há uma imensa liberdade religiosa, uma imensa liberdade individual. É um país que protege e defende pessoas que discordam claramente da religião judaica. O que não consegue funcionar é pessoas que vão atacar, matar, tirar a propriedade ou a vida ou a liberdade de alguém. Mas há uma clara proteção a diferenças individuais e respeito a liberdades individuais, que você não pode afirmar que isso acontece, né? No Irã, na Arábia Saudita, em que agora o jornalista acaba de ser assassinado por criticar o regime. Né? Acaba e denunciado como assassinado, que é um problema seríssimo. Né? Aqui em off o Plínio estava falando do risco de ter atentados, né, de forma geral no Brasil. A gente teve atentado com um candidato a presidente, né, o que é algo que tem que ser repudiado de todas as formas possíveis, e lembrar as pessoas, Plínio e Tardan, que ideias se combatem com ideias. Né? Ideias se combatem com novas ideias, com novas perspectivas. Temos aqui um comentário da nossa ouvinte ali, do Ina Lima. Estamos em perigo, debatedores. As igrejas no Brasil e os pastores da mídia têm apenas o cifrão como salvador. O nosso ouvinte aqui, o Tadeu Carvalho, do bairro de Fátima, diz: excelente debate. Pergunta: o que vocês acham da hashtag Igreja Sem Partido? Vocês defendem? E aqui o nosso ouvinte também, o Wellington Silva, do presidente Kennedy, diz que religião e política não combinam. Jesus trouxe um estado de filosofia e ética para a sociedade, e isso na política não tem vez. Pensar e ética. Fala, Plínio. Bom, eu acho um equívoco isso, né? Porque Jesus era um ser político, né? Se a pessoa luta contra a opressão, contra a ocupação da Palestina, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo política.
Mesmo que as pessoas não queiram chamar isso de política, né? No sentido Mas- lato, aquilo que a gente está fazendo é política, você está Então- colocar em relação a isso. Essa é a questão. O Jesus não era um cordeirinho ali, ele era uma pessoa perigosa. Tanto é que ele foi assassinado pelo Estado romano, né? E volto a dizer, pela turba. A turba, Pilatos eu até acho que foi um cara legal, que ele falou: o que vocês querem fazer com esse homem? Quer que eu solte ou que... Foi a turba que condenou Jesus, né? Essas turbas que a gente vê hoje que são muito perigosas. O grande ato deles... Deixa eu só concluir. Só vá lá, né? conclua, Né? Plínio, que estamos chegando Tá no final rápido. do programa. Eu só queria recomendar porque eu acho assim, o homem ele necessita de rituais, né? Ele necessita de solidariedade. Tem um livro muito legal de um escritor francês chamado Alain Botton, que chama Religião para Ateus. Religião para Ateus, que ele propõe formas de organizações sem que você necessariamente precise cultuar um Deus, de solidariedade, ter proximidade. Então, quem quiser ler aí, eu acho que seria legal. Religião para Ateus, de Alain Botton. Rodrigo, estamos encerrando o programa já. Mais uma vez, a solução para todos os problemas sociais está na liberdade. Eu acredito que a gente deva abrir a possibilidade, quanto mais pessoas estiverem participando e defendendo os seus interesses, seus ideais de forma pacífica, sem causar dano aos demais, é o ideal. E, obviamente, entender que a religião ela tem um papel fundamental na formação do que existe hoje, nessa cultura, nessa busca, né, pelo menos da cultura de paz que se busca hoje. Né? Jesus talvez seja o maior exemplo da cultura de paz, de alguém que sempre disse para dar a outra face, mas, obviamente, disse também para defender a sua própria casa e a sua própria família. Né? Jesus, quando disseram para ele, né, guarde a sua espada, ele disse, não, proteja os seus e proteja a sua família. Ok, aqui vou encerrar aqui com as palavras do nosso ouvinte Jefferson Teixeira, do Parreão. Ele pergunta: não dá para esse debate ter 2 ou 3 horas, não? Muito bom. Valeu, Jefferson. Muito obrigado. Eu peço aqui aos nossos ouvintes, convido os nossos ouvintes para que sigam as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, com matérias especiais, conteúdo exclusivo e muito mais. Curta, comente, compartilhe e retweete. Contamos com a sua participação. @OPovoCBN em todas as redes sociais. Fique ligado. Amanhã, no Debates do Povo, teremos aqui a participação da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. João Lucas estará presente defendendo Bolsonaro e Carro Rodrigues estará defendendo Fernando Haddad. É imperdível. Participem, até amanhã, muito obrigado. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência você fica com o repórter CBN, em seguida o horário político. Até amanhã!